Então, aqui, gente, hoje nós estávamos falando sobre as plantas, depois nós falamos aí entramos aí sobre os animais e as plantas, né? E agora nós vamos falar aí só sobre os animais e seus ambientes, e depois a relação entre os animais e os seres vivos. Então, já peguem aí o lápis para a gente marcar aí algumas coisas importantes. Já estejam aí com o lápis em mãos. Os animais, gente, assim como as plantas, nós vimos lá que as plantas também têm o seu habitat, né? Ela tem o seu lugar onde ela gosta de viver. Cada planta tem um lugarzinho onde vive, onde reproduz, né? Onde ali libera os seus frutos. Todas as plantinhas têm que ter os seus cuidados necessários. Algumas gostam mais de água, outras gostam de menos. Então, tudo isso que nós vimos sobre as plantas também está relacionado aos animais, tá? Os animais também têm o seu habitat. Nós temos aí animais silvestres, nós temos animais domésticos. Então, nós vamos hoje aprender sobre a classificação desses animais, tá? Nós temos animais que podem ser criados em casa, nós temos animais que vivem em florestas, nós temos animais que vivem dentro da água do mar, nós temos animais aí de água doce, de água salgada. Então, tudo isso nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse universo aí dos animais, tá? Então, com o lápis na mão, vamos lá. Lá no comecinho, aqui, ó. Aqui, ó. Vou começar aqui, ó. Os animais. Lápis na mão para poder marcar. Todo mundo já pegou aí o seu lápis? Sim? Então, vamos lá. Os animais e seus ambientes. Os animais são seres vivos que habitam diversos ambientes. Foi o que a tia Raíssa acabou de falar para vocês, né? Como oceanos, florestas, solos e cavernas. Eu vou sublinhar junto com vocês. Então, sublinhem aí essa parte. Os animais são seres que habitam diversos ambientes, como florestas, solos e cavernas. Aqui, ó, até a palavra cavernas. Até a palavrinha cavernas. Eles podem ser encontrados até mesmo dentro de outros seres vivos. O desmatamento e a poluição provocados pelos seres humanos destroem os lugares onde muitos animais vivem. Principalmente, gente, animais que vivem em florestas, né? Que vivem aí em lugares com muita água, né? Esses principalmente são os mais prejudicados, porque com o desmatamento acontecem aí, né? Derrubam as árvores, com isso os animais acabam ficando sem o seu habitat natural. Aí o que acontece? Eles morrem, muitos tentam fugir de um lugar para outro e no meio desse processo também acabam morrendo porque não resistem, né? A diferença do clima. Então a gente tem que pensar até nisso, né? Vamos continuar então aí agora a leitura. Continuando. Essas ações estão fazendo com que muitos deles fiquem ameaçados de extinção. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Com esse transporte, né, tentar se locomover de um lugar para o outro, muitos acabam morrendo. Primeiro, porque às vezes passam, né, a diferença de clima atingem os animais, assim como atingem também as plantas, e às vezes mudança, né, de território também prejudica a saúde do animal, levando o animal até a morte. Continuando, a caça e vários animais foram domesticados. Aqui, ó. Vou ler aqui agora, ó. Vários animais. Acompanha aí, gente. Tem que acompanhar a leitura. Tem gente aí digitando no chat. Vamos prestar atenção no texto, porque senão vai se perder aí na hora de sublinhar. Então, vamos lá. Vários animais foram domesticados no decorrer de milhares de anos, enquanto outros são silvestres e vivem livremente na natureza. Então, nós já vimos, vamos sublinhar isso aí, a diferença, que nós já vimos aí a diferença entre um. Então, vamos lá. Vários animais foram domesticados
até natureza. Até natureza. Continuando. A caça e o comércio ilegal de animais silvestres também têm contribuído para a extinção de várias espécies. Sublinha aí até espécies. Quando a gente terminar essa aula e essa atividade do livro, eu vou deixar uma tarefinha aí para vocês, tá? Mas aí eu vou passar no final. Até espécie. Até agora eu sublinhei isso aqui, ó. Olhem aí. Para quem se perdeu, até espécie. Ok? Continuando agora no segundo parágrafo. Cada animal apresenta características próprias, assim como eu falei no início, né? Cada plantinha tem o seu jeito que gosta, né, para viver. Umas gostam mais de água, outras gostam de menos água. Umas gostam de sol, outras não gostam de sol. Os animais também é da mesma forma. Cada animal tem o seu jeito particular de viver. Então, vamos lá. Cada animal apresenta características próprias que permitem sua sobrevivência no ambiente em que vive. Então, ele tem a sua característica própria para conseguir viver e se desenvolver em um determinado lugar. Por exemplo, os tubarões possuem nadadeira que possibilitam a locomoção na água. Então, os tubarões vivem onde? Na água, né? Então, para viver na água, ele precisa de algo que facilite a sua vida na água. Este algo que ele precisa, no caso, são as nadadeiras. Por exemplo, o cachorro. O cachorro tem nadadeira? O cachorro possui nadadeira? Não, ele não possui nadadeira. Então, será que o cachorro ele ia conseguir viver na água do mar, do rio? Ele ia conseguir ficar lá o tempo todo? Não, ele ia morrer. Por quê? Porque o cachorro vive na terra e o tubarão vive na água. Então, existe uma diferença particular entre cada um deles. Assim como o cachorro não consegue viver no habitat do tubarão, o tubarão também não consegue viver no habitat do cachorro. Porque cada um precisa do seu habitat, do seu lugarzinho. Um precisa da água e o outro precisa da terra. Então, é uma diferença já aí entre dois animais, né? Então, continuando. Os ursos polares apresentam pelos que os protegem do frio. Então, os ursos têm o quê? Pelo. Será que se ele tivesse a pele coberta de escama, assim como é o peixe, será que o urso ia aguentar? Vocês acham que ele ia resistir? Ele não ia resistir. Por quê? Porque as escamas iam fazer com que ele sentisse ainda mais frio, podendo até se congelar, né? Então, por isso que o urso foi criado com bastante pelinho, para conseguir resistir ao seu habitat natural. Continuar. As corujas têm asas com penas que servem para voar. Já pensou o tubarão e o cachorro com pena para voar? Será que eles iam conseguir viver no céu aí, voando de um lugar para o outro? Não. Por isso que a pena só tem pena o animal que vai fazer o quê? Que vai voar. Mas nem todo animal que tem pena pode viver só aí voando, né? A galinha é um exemplo dela. A galinha tem pena, mas ela vive lá no céu. A galinha vive no céu? Não, ela vive onde? Na terra, mas ela consegue pular em lugares mais altos, usando o quê? As suas penas. Então, como a tia Raiz já tinha falado lá no começo, cada animal tem o seu jeitinho de viver e o corpo de cada animal foi criado para facilitar no seu modo de vida, né? Aqueles que vivem em lugares mais frios, aqueles que vivem em lugares mais quentes, aqueles que vivem na água, aqueles que precisam se locomover através do céu, voando, né? E outros que precisam ir para lugares mais altos, porém não voam. Os morcegos apresentam asas e visão adaptadas para voar e caçar durante a noite. O morcego é um animal de hábito noturno, né? É muito raramente você conseguir ver um morcego durante o dia. Por quê? Porque durante o dia ele está quietinho lá, paradinho, no lugar onde ele achou para ficar. E durante a noite é que ele sai,
né, para procurar o seu alimento, que ele sai para sair de um lugar para o outro. Essa locomoção dele toda ele faz no período noturno. Então, ele é um animal de hábito noturno. Os animais possuem diferentes formas de locomoção. Podem sublinhar, gente, esse terceiro parágrafo todinho. Os animais, sublinhem aí primeiro, depois a tia Raíssa vai ler com vocês. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. De os até aqui. O último parágrafo todinho. Os animais possuem diferentes formas de locomoção. Eles podem nadar. Aí nós temos aí, ó, eles podem nadar, eles podem voar, eles podem saltar ou eles podem rastejar. Então, isso aqui é o meio de locomoção dos animais. Eu vou escolher alguns alunos, eu vou pedir um exemplo de cada um aí desses animais, tá? Então, eu vou escolher 1, 2, 3, 4 alunos para me responder aí um exemplo de animal. Um exemplo. Não precisa desligar a câmera, podem ligar a câmera, viu? Estou vendo aí todo mundo. Toda hora a minha telinha tá mudando aqui para eu ver vocês. Carol, Felipe Segato. Falei que eu ia chamar a Carol, correu e desligou lá dela. Vamos lá, tia Raíssa quer todo mundo participando. Tô vendo quem tá fugindo da aula aí, tá? Então, vamos lá. Davi Rodrigues. Oi, Davi. Oi, tia. Bem? Fala pra tia Tudo. Raíssa. Fala pra tia Raíssa 2 exemplos de animais que podem nadar. Os animais que nadam são os que têm nadadeiras para sobreviver na água. Muito bem. E que respiram na água. Que água. vive na água. 2. Tubarão e jacaré. E o quê? E jacaré. Ah, sim, muito bem. Agora, o jacaré ele é um animal que ele vive na água, mas tem alguns momentos, né? Algumas horas ali do dia que ele também vai para a terra, né? Ele procura um lugar mais de terra para ficar. Então, ele é um animal que pode se locomover tanto na água quanto na terra, né? Então, aí existe uma diferença aí que nós vamos ver depois, tá? Muito bem, parabéns, Davi. Agora eu quero Gabriel Generoso. Oi, Gabriel. Oi, tia. Tudo bem? Fala pra tia Raíssa, meu amor, 2 exemplos de animais que podem voar. Coruja e pombo. E pombo, muito bem. Ai, dá-lhe pombo, porque pombo é prejudicial à saúde do ser humano, né, gente? Tem uns aí que causam doenças, né? Mas muito bem, eles podem voar. Agora eu quero aqui Cauã. Oi, Cauã. Oi. Tudo bem, meu amor? Tudo? Sim. Ah, que coisa boa. Você tá 100% já? Sim. Sim, né? Fala pra tia Raíssa e Cauã um exemplo, pode falar só um, de um animal que pode saltar. Saltar, que pula, salta. Canguru. Canguru, muito bem. Canguru é um exemplo de um animal que pode saltar, né? Agora esse aqui é muito fácil. Camille. Oi, Camilinha. Tia. Tudo bem, minha flor? Fala pra tia Raíssa, meu amor, um exemplo de animal que pode rastejar.
Cobra. Cobra. O que é rastejar? Você sabe? Arrastar no chão. Ah, muito bem. Você está pedindo ajuda para os universitários aí, né? A carinha dela. Muito bem. Os animais que se rastejam, gente, são aqueles animais que andam esfregando, né? Com o corpo fixado no chão, né? Que um exemplo, a cobra, né? Muito bem. A número 1, gente, vocês não vão fazer agora, tá? Só um minutinho. Então, continuando. Já teve problemas internos. A número 1, vocês não vão fazer comigo agora, tá? Vocês podem fazer depois. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão desenhar no quadro abaixo um animal doméstico, né? Um animal que é criado em casa, né? Que pode viver aí com o ser humano, né? Que pode viver juntamente com ele o tempo todo. E um animal silvestre. Animal silvestre são aqueles animais que vivem em florestas, que vivem em lugares mais afastados, que não têm contato o tempo todo com o ser humano, tá? Então, aí nos domésticos, o que você pode desenhar? Um cachorro, um gato, uma galinha, um cachorro, um gato, uma galinha. Tem vaca, né? A vaca também, quem cria vaca lá na fazenda e tudo, a vaca tem contato com o ser humano, então pode desenhar, tá bom? Você vai escolher. Agora, o silvestre, que é o quadradinho do lado, você pode desenhar uma cobra, um lagarto, um morcego, animais aí que vivem em florestas, ok? Lembrar que tem que desenhar e pintar, né? A número 2, você vai relacionar a figura com o lugar onde esse animal vive, tá? Tia Raiz também não vai fazer com vocês, porque senão não dá tempo, tá bom? Eu vou só explicar e vocês vão fazer depois. Então, você vai colocar lá, por exemplo, nós temos os animais A, B, C e D. O A é a tartaruga, o B é uma onça, um tigre aí, o C coruja e o D uma cobra. Qual animal desses aí que vive nas copas de árvores e tem a visão bastante desenvolvida? É a coruja. Então, você vai pegar lá e vai colocar a letrinha C, tá? Você vai relacionar a figura com o que ela vive, a forma de vida do animal. A número 3, de acordo com o ambiente em que os animais vivem, eles possuem diferentes estruturas de proteção em seu corpo. Foi o que a tia Raíssa acabou de explicar lá no conteúdo, né? Os que vão na água precisam de ter o corpo mais lisinho, né? Para ficar mais fácil a locomoção da água. Os que vivem em lugares mais gelados precisam ter o corpo mais cobertos, né? E os que vivem no ar precisam ter penas, asas para conseguir voar. Então, cada animal tem o seu corpinho de acordo com o modo de vida em que ele vive. Então, você vai citar aí algumas dessas estruturas do corpo de alguns animais. Então, aqui você vai colocar pena, pelo, escama, que você quiser colocar, tá? Então, vamos lá para o próximo, para a página 99, para a tia Raiz fechar aí a explicação de ciências, para a gente fazer a de português, senão não dá tempo. Relações entre os animais e os demais seres vivos. Aqui, no caso, a gente está falando da natureza, né? Da natureza, do ser humano, entre outros aí. Lápis na mão para sublinhar. Vamos lá. Os animais se relacionam com os demais seres vivos de diferentes formas. Quanto ao tipo de alimentação, eles podem ser classificados como carnívoro, herbívoro e onívoro. Gente, isso aqui é importantíssimo. Eu quero que você sublinhe isso aqui tudo, até plantas, até lá no final. Isso aqui você vai levar para a vida. Você vai estudar isso aqui ainda muito. E nós vamos usar muito isso aqui no caderno, tá? Então, aqui, ó, você vai sublinhar isso aqui tudo, ó. Podem sublinhar, que eu tô mostrando aqui, ó. Daqui até o final aqui, ó. Vai sublinhar tudo, tudo, tudo. Gente, isso aqui é muito importante. Sobre os animais carnívoros, herbívoros e onívoros.
Sublinharam? Então, vamos lá. Crianças, nós temos 3 tipos aí de animais. Isso aqui é a forma com que os animais se alimentam, tá? Então, se te perguntar como que a cobra é herbívoro, onívoro ou carnívoro, você tem que saber falar. E como que você vai saber falar? Eu vou te explicar agora e você vai saber se ele é herbívoro, carnívoro ou onívoro, dependendo da forma em que como ele se alimenta. Então, nós temos aqui o primeiro, carnívoro. O carnívoro, gente, eles se alimentam de outros animais. Então, é um animal que come outro animal, tá? Então, exemplos desses animais aí que são carnívoros são as onças, tigres, elefante também se alimentam de outros animais. São esses animais mais silvestres, né? Eles se alimentam de outros animais. E a onça, principalmente, né? Então, esses são animais o quê? Carnívoros. Então, animal carnívoro são animais que se alimentam de outros animais, tá? Então, carnívoro, animais que se alimentam de outros animais. Herbívoros. Os herbívoros, gente, são animais que se alimentam somente de plantas, tá? Então, são aqueles animais que gostam de comer alface, que gostam de comer folhinha, verdurinha. Esses são os herbívoros. Eles se alimentam somente de vegetais, tá? Eles não são carnívoros, eles nunca vão comer uma carninha, eles gostam mais de folha. Então, são os herbívoros, tá? E os onívoros são aqueles animais que se alimentam tanto de plantas quanto de animais. De carne, né? No caso. De plantas quanto de carne. Então, são 3 exemplos. Carnívoros são animais que se alimentam de outros animais. Gostam de carne, sangue, muita carne, né? Então, são os carnívoros, são aqueles que matam para comer. São os carnívoros. Os herbívoros são aqueles que vivem lá em cima das árvores, comendo lá as plantinhas, as folhinhas, as frutinhas. São os herbívoros. E os onívoros são aqueles que tanto faz. Tudo que você der para ele, ele come. Ele come folha, ele come carne, o que tiver, ele come. Então, são os onívoros, tá? Então, essa é a diferença entre os 3. Deu para entender a diferença entre os 3? Deixa eu diminuir para ver o rostinho de vocês. Deu para entender a diferença entre carnívoro, herbívoro e onívoro? Sim? Sublinharam aí? Então, continuar. Outros animais, agora a tia Rai já está aqui embaixo, ó. Próximo parágrafo. Outros animais, como as lombrigas, são endoparasitas, ou seja, são parasitas que vivem dentro de outros animais, que são os hospedeiros. A lombriga, ser humano tem lombriga? Tem, né? Tem hora que quer comer muito doce, a mãe fala assim, nossa, esse menino deve estar com lombriga, porque não tem lógica, não. A lombriga é o quê? É um animal? É considerado um animal? Sim, ela é um animal parasita. No caso aqui falou, ó, são endoparasitas. Ela precisa de outra coisa para poder se alimentar. Então, a lombriga, ela vive dentro do corpinho de um animal. Então, de um ser vivo, né? Então, ela vai escolher, eu vou falar dos animais que nós estamos trabalhando aqui, os animais. Então, ela vai escolher um animal, vai ser criadinha lá na barriguinha desse animal. E lá ela vai ficar paradinha, ela não vai fazer nada. A única função dela é se alimentar daquilo que o animal está se alimentando. Então, ela é hospedeira. É como se você chegasse na casa da vovó e fosse dormir lá. Você não está se hospedando na casa da vovó? Sim. E você não se alimenta de tudo que a vovó te oferece? Sim. Então, assim também é com a lombriga endoparasita. Ela se abriga em um lugar, dentro de um ser vivo, e ali ela se alimenta daquilo que aquele ser vivo ali está se alimentando. Então, por isso que elas são chamadas de parasitas, porque elas vivem dentro de outros seres vivos. Ela não tem que matar para comer, ela vai comer aquilo que mandar para ela. Então, por isso que ela é chamada de hospedeira. Podem sublinhar isso aí, tá? As lombrigas, começa lá nas lombrigas. As lombrigas até hospedeiras. Aqui, ó. Eu vou sempre mostrando para vocês, para não falar depois que não viu, tá? Então, prestem bastante atenção aqui na tia Raíssa, ó. As lombrigas até hospedeiras. Acharam aí? Aí, continuando. As pulgas e os carrapatos são ectoparasitas, pois vivem fora do corpo dos seus hospedeiros, mas também se alimentam do sanguinho ali deles, igual, por exemplo, o cachorro.
Cachorro, quando ele dá pulga, dá carrapato, não tem cachorro que morre, tem cachorro que morre por causa disso. Existe até uma doença que chama doença do carrapato. Por quê? Porque ele fixa ali no corpo do seu hospedeiro, no caso ali do animal, que ele vai fixar, não só do cachorro. Eu estou falando do cachorro porque é o mais comum da gente ver, tá? Então, ele fixa ali no corpinho dele e vai se alimentando ali dos nutrientes que tem no corpo daquele animal. Então, ele é ectoparasita porque ele vive fora do corpo. E o endoparasita que vive dentro do corpo. Então, essa é a diferença entre o endo e o eco, tá? Então, pode sublinhar isso aí também. As pulgas, até hospedeiros. Os parasitas prejudicam o ser vivo que habitam, alimentando-se de suas reservas de energia ou do próprio corpo do hospedeiro. Então, gente, falou que é parasita, é prejudicial, tá? A lombriga não faz bem, faz muito mal, e o carrapato e os outros também. Vamos lá, gente, continuando. Há animais que estabelecem relações sem causar prejuízo um com o outro. É o caso, por exemplo, de uma ave que come os parasitas e restos de alimentos de dentro da boca de alguns crocodilos. É igual essa imagem que a gente tem aqui, ó. O crocodilo está aqui, tá vendo? E a ave está se alimentando de quê? De restos de alimentos dentro da boca dele, tá vendo? Viu aqui na imagem? Consegue ver? Esses são alguns casos, né? Outros exemplos são as rêmoras, peixes que se fixam no corpo dos tubarões que os acompanham, alimentando-se dos restos de comida que resultam da alimentação deles. Então, aqui a gente viu a diferença aqui entre o parasita, entre os outros tipos de animais. Então, existem os parasitas, que são aqueles que são os hospedeiros, né, que se alimentam da energia dos nutrientes dos outros animais. E nós temos alguns animais que são esses exemplos que deu aqui, que eles não são assim, entre aspas, eles vão junto com os animais para pegar os restos, como se fossem os restinhos ali daqueles animais. Gente, não se preocupem com isso aqui. É um conteúdo que a gente vai ver muito ainda, porém, nós vamos ver muito eles ainda no caderno, tá? No caderno, a tia Raíssa vai passar certinho as explicações para vocês, um por um disso aqui, para vocês entenderem melhor, tá? Porque é muito... Agora, de acordo com esse texto que nós sublinhamos aqui, a tia Raíssa sublinhou com vocês as partes principais, de acordo com esse texto aqui, vocês vão responder a página 100, 101 e 102, tá? Sendo que a página 101, vocês vão usar o anexo da página 143, que é esse aqui, ó. Vocês vão recortar as pecinhas, tá? Vocês vão recortar as peças e vão montar o quebra-cabeça aqui, tá? Não vale recortar ele inteiro e colar aqui não, tá? Não pode recortar ele quadradinho lá e colar aqui, achar que vai me tapiar não, hein? É para recortar as peças bonitinhas e montar o quebra-cabeça aqui, certinho? E o restante é de acordo com o texto, tá? Na 102, você vai responder aqui a pergunta e, de acordo com a resposta, preencher
achar a resposta aqui no caça-palavras. Ok? Certinho? Tudo de acordo com o texto. Então, chegou aqui que o meu tempo já está acabando, porque já deu a hora de entrar lá na aula de português. Tem alguma pergunta rapidinha aqui sobre esse conteúdo, Lucas? Eu tô vendo um programa chamado Animal Planet e eu tô aprendendo muito sobre os animais nele. Esse programa ele é muito bacana, gente. Quem tiver esses canais fechados em casa e tiver, assistam, porque é muito legal. Mostra o dia a dia dos animais silvestres, mostra como que esses animais caçam os seus alimentos, é muito interessante. E com ele você fica sabendo certinho o habitat, lá mostra tudinho, é bem legal mesmo esse programa. Eu vou procurar saber o canal e vou dar do meu aqui que eu tenho e passo para vocês. Depois o Lucas vai falar o dele aí também. E quem tiver a oportunidade de assistir, assistam. Eu acredito que esse canal fale só desses animais, do modo de vida deles. É muito legal, gente. Então, ó, um beijo. Eu vou encerrar aqui, mas já entro já com a aula de português, tá bom?